na área de políticas educacionais, que é a área que trabalha com pesquisa na fundação. Só que o jeito que a gente pensa a pesquisa não é aquela pesquisa acadêmica, né? Efetivamente só produzir, achar uma evidência, produzir um estudo. A gente pensa muito, e é muito gratificante estar num encontro como esse, que a gente pensa que a gente tem que produzir a pesquisa, mas a gente tem que levar a pesquisa para quem pode efetivamente fazer as transformações em educação. Né? Então, para os educadores, para os gestores educacionais, as evidências têm que chegar. Né? A gente tem muito estudo, mas muitas vezes esses estudos não chegam para a sociedade, não chegam para os gestores. Então, por nesse sentido, é muito gratificante estar aqui. Né? Acho que eu vou contar um pouquinho do estudo que eu fiz com a professora Regina Madaloso, olhando escolas que conseguem bons resultados com alunos de baixo nível socioeconômico e poder compartilhar com vocês, né? Que eu acho que estão gerindo escolas, estão tendo diversos desafios relacionados à educação, poder contar algumas coisas que a gente encontrou no estudo que para a gente pareceram interessantes é muito legal. Foi um trabalho assim, de cerca de um ano, e agora a gente está fazendo o segundo relatório, então é muito legal poder vir aqui e compartilhar um pouquinho esse estudo com vocês. Muito bem, então nós gostaríamos de pedir ao nosso palestrante inicialmente para que pudéssemos apresentar o seu currículo conforme prevê a programação deste evento. Lembramos que a primeira palestra da tarde, intitulada Boas Práticas para a Escola Pública de Excelência. Quem vai proferir a primeira palestra desta tarde, no 7º Fórum Extraordinário da UDIB Santa Catarina, o coordenador de projetos da Fundação Lehman, Ernesto Martins Faria, que explanará sobre o tema Boas Práticas para a Escola Pública de Excelência. Ernesto Martins Faria é biograduado em Ciências Econômicas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa ISPER 2008, com extensão em Econometria aplicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIP USP 2012, mestrado em Gestão e Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas. Fundou o portal Estudando Educação e coordena o desenvolvimento do portal Quedu. Foi coordenador de conteúdo técnico no Todos pela Educação, além de prestar consultorias para diversas instituições, dentre as quais o SENAC, o Instituto Arte na Escola e a Unesco. Atualmente exerce a função de coordenador de projetos da Fundação Lehman. Então, obrigado, Ernesto, seja bem-vindo, receba o nosso carinho, nosso muito obrigado e fique à vontade a partir de agora. Obrigado. Então, como eu estava falando, a gente é coordenador de projetos na Fundação Lehman, que é na área de políticas educacionais, que é a área que olha a pesquisa e pesquisa de uma forma aplicada, né? E a gente tem muito esse trabalho de comunicação, seja com gestores, seja com educadores, seja com jornalistas, mesmo com a sociedade. Então, poder estar aqui, compartilhar um pouquinho o trabalho que a gente faz lá me deixa muito feliz. Acho que é uma experiência que, para um pesquisador, né, que acha que quer realmente influenciar políticas públicas, eu acho que são eventos como esse que a gente consegue caminhar um pouquinho nessa direção. Deixa eu falar um pouquinho do estudo que eu vou apresentar aqui. O nome dele é Excelência com Equidade, e a ideia do estudo a gente sabe que a relação entre nível socioeconômico e bons resultados educacionais é muito forte, né? Isso aparece, acho que vários estudos já debateram isso, acho que na mídia também aparece, quer dizer, geralmente escolas que atendem alunos de um nível socioeconômico mais alto, alunos que têm uma maior renda, uma maior riqueza, geralmente obtêm resultados melhores, porque tem muito da influência do background que esse aluno traz. Geralmente esse aluno tem contato com maior vocabulário nos primeiros anos de vida, tem mais recursos em casa para estudar, tem às vezes um ambiente mais tranquilo também para o estudo. Mas ao mesmo tempo, todo aluno tem direito ao aprendizado, né? E eu acho que não é se está mais relacionado ou não, pode ser mais difícil talvez. Né? Será que tem escolas que estão fazendo bem com alunos de baixo nível socioeconômico, alunos de baixa renda, quer dizer, alunos que provavelmente não têm um ambiente familiar ideal para conseguir estudar fora da escola, que podem ter problemas, que podem viver em contextos vulneráveis? Será que tem? Será que há experiências no Brasil de escolas que conseguem fazer bem com alunos de baixo nível socioeconômico?
Foi com essa pergunta que a gente se propôs a, vamos então mapear, vamos olhar as escolas que atendem alunos de mais baixo nível socioeconômico no país e ver quais são as boas experiências, quantas boas experiências a gente tem, e o que essas escolas têm para contar para a gente, né? O que a gente encontra de comum, o que é replicável, o que a gente pode aprender com escolas que conseguem fazer o bem nesse cenário que parece mais difícil, né? Com alunos que têm um background talvez um pouco pior, e aí você precisa ter um trabalho muito forte para conseguir garantir o aprendizado desses alunos, e o aprendizado que é o direito, né, de todo cidadão. Acho que ter uma educação de qualidade é um direito. Eu acho que essas escolas estão conseguindo fazer bem, com um perfil que talvez seja ainda mais difícil. Acho que a gente tem muito que aprender com elas, e é muito interessante conhecer essas práticas e estudar mais a fundo. Para começar, eu vou passar um vídeo que cerca de 9 minutos e meio, alguma coisa assim, que dá um retrato um pouquinho do que a gente achou nesse estudo. Tem duas etapas. A gente concluiu a primeira, que é uma etapa qualitativa, que a gente fez todo um levantamento para achar as escolas que conseguem fazer bem com esses alunos de mais baixa renda. A gente contou 215, já antecipando um pouco, mas eu vou passar em metodologia depois quando for entrar tópico a tópico do estudo. E aí, achando essas 215, a gente diz, tá, a gente sabe quais são, a gente tem muitas bases de dados que a gente pode descobrir informações das escolas, desde o censo escolar, desde dados da FEOL Brasil, dos questionários que os diretores e alunos respondem, mas ao mesmo tempo a gente precisa visitar algumas delas, saber efetivamente de forma mais profunda o que elas têm de diferente. E aí a gente disse, vamos visitar as escolas nas 5 regiões do país, porque acho que fazer bem no contexto do norte talvez seja diferente de fazer bem no contexto do sudeste, por exemplo. Então vamos tentar entender as boas práticas nas 5 regiões do país e vamos tentar achar o que tem em comum. Quer dizer, em contextos tão diversos, se a gente encontrar características em comum entre essas escolas que conseguem fazer bem com alunos de baixa renda, certamente a gente vai ter achados interessantes que podem ser replicáveis em outras escolas do país. Então, para começar, eu vou mostrar um pouquinho o vídeo que dá um contexto do estudo, depois eu vou passo a passo de metodologia, como que a gente encontrou as escolas e os achados que a gente percebeu no estudo, o que a gente tem para contar a partir dele. Então, eu vou passar o vídeo e aí a gente continua a conversa. Obrigado. É possível garantir a aprendizagem de todos os alunos? Então, a pesquisa de excelência e equidade, pela busca, olhar escolas que conseguem fazer bem com alunos de baixo nível socioeconômico. Eu estava falando de todos os alunos. Por que o mapeamento é exclusivo em alunos de baixo nível socioeconômico? Porque ele sabe que é muito mais difícil fazer bem com esses alunos. E o estudo da excelência e equidade é a busca de tentar entender tanto escolas nessas condições, que são as condições da imensa maioria das crianças brasileiras, conseguem ter resultados tão bons, e o que a gente pode aprender para melhorar a educação de todas elas. Mudar uma filosofia que é única, que é a escola pública de qualidade. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que é possível, além de ter uma escola que seja pública, com crianças de baixa renda, com crianças que vivem em áreas vulneráveis, mas elas são capazes. Qual é a metodologia do estudo? Então, a gente tem que classificar o que tem no socioeconômico, e a gente trabalha com indicadores para isso, e a gente tem que ter indicadores internos, né? Que a escola efetivamente está conseguindo bons resultados. E a gente tem a FEOL Brasil que ajuda nesse sentido. Então, a gente pegou o estado da FEOL Brasil, qual é o percentual de alunos que tem um desempenho adequado, o esperado da avaliação da série aplicada. E qual é o percentual de alunos que teve um nível insuficiente, muito abaixo do esperado. Tem que estar fazendo bem a grande maioria dos alunos e muito poucos tem que estar lá atrás, quer dizer, uma escola que tem uma nova equidade. O primeiro achado do estudo é que todas as escolas estabelecendo metas relacionadas ao aprendizado dos alunos. Quer dizer, então tem 2 pontos aí: o estabelecimento de metas, a gente tem algum objetivo, e o segundo ponto é, esse objetivo está relacionado ao aprendizado dos alunos. O meu aluno tem que aprender. Então esse é o norte de todas as escolas, buscar o aprendizado dos seus alunos. Todas as escolas que iam bem tinham uma preocupação muito clara que ia, às vezes até não só no nível da escola, da rede, até do prefeito da cidade, um compromisso de dizer assim, a aprendizagem é fundamental. E toda a estratégia da escola era construída no sentido dos alunos aprenderem. E nós temos um outro elemento também, que foi o elemento do próprio prefeito se engajar pessoalmente nesse processo. As metas foram definidas nos 2 anos por ele. Ele mesmo definiu a meta
ambiciosa do que a meta do Ministério da Educação. E nós, como membros da equipe, precisamos executar, na verdade, as ações necessárias para o cumprimento dessa meta. E foi um trabalho interessante porque as escolas se organizaram. Então, não foi um trabalho de decisão do prefeito, decisão da secretária, mas as escolas se organizaram nesse objetivo principal, que é o de melhorar a qualidade da aprendizagem. Uma característica das escolas que a gente estuda é todas precisavam fazer acompanhamento da atividade alunos. Por que isso é importante? Porque se o aluno está aprendendo em fevereiro, em março, eu tenho um diagnóstico, eu faço uma informação disso, eu já consigo pensar na organização no final, no início do ano. No final do ano, eu vou a relação de educação, vou fazer ações durante o ano para garantir a aprendizagem do aluno. Esse acompanhamento ajuda também. E essas avaliações orientam a prática da escola durante o ano. Todas as escolas trabalham com um ambiente propício e agradável. Propício é um ambiente que considere todos os cuidados que os alunos têm fora do ambiente escolar e que dê condições para que ele, mesmo assim, apesar de ser estudando, ele consiga aprender. Outra coisa é agradável. Se o aluno tem muito a estudar, você tem que trazer, a escola tem que ter forma de apoiar o aluno aí a escola se sentir bem na escola. Então, o que a gente viu é atividades circulares, a gente pensar vários mecanismos de fazer o aluno se sentir bem. E em cima de tudo que a gente vive, a gente vê que consegue. Eles entram de férias hoje, amanhã já começa a ligar para a escola, ou pelas redes sociais, já estão para começar as aulas, de tanto prazer que eles têm de participar da escola. Tão importante quanto o que foi feito, tem como. Né? E o como foi feito também não é uma ciência impossível de ser aplicada. Mas assim, primeiro, ouvir e engajar os professores. Aquele professor que consegue fazer tem que ser premiado, valorizado. Ele vai dar a formação dos seus colegas na próxima. Aqueles alunos que estão conseguindo ter um bom desempenho vão. Então, o problema, muitas vezes você vai numa escola que está com dificuldade e o discurso é muito de não dá, porque a maioria não se dá, porque a maioria não quer, porque tem professores que faltam. Bom, os que não faltam, os que se dão, e os que se dedicam, vamos falar deles, vamos valorizar eles e vamos ajudar eles a virar a maioria. O governo estadual fez um plano de escola nota 10, e a gente chama muito a atenção de duas escolas do Ceará, como os professores se sentiam bem de ver o trabalho na escola nota 10. É um gesto pequeno, mas eles se sentem reconhecidos pelo trabalho. Então, acho que a gente fala muito de educação, de gestão de carreira, que são aspectos importantes também, mas acho que há valorização de outra forma, a gente se fala bem claro isso. Então, tem alguns momentos do ano, uma vez ao mês, estão junto todo mundo, tanto o funcionário como o pai, como os professores, e esses pais, para a gente estar conversando sobre o processo. É importante você ter essas parcerias sempre. Não só da educação, não só da saúde, mas também do que está repetido no dia a dia. Uma coisa que é fundamental que o estudo mostra é que uma escola não pode ser sozinha. Precisa contar com apoio de diversos fatores. Quer dizer, desde o prefeito que precisa dar valor à educação, e fazer políticas que auxiliem a secretaria de tomar suas ações, a escola precisa de apoio da comunidade, precisa de apoio dos pais, são diversos fatores que fazem a diferença. A gente viu nas escolas, nós tínhamos esses fatores próximos, e buscar o engajamento dele. A gente não pode só dizer que isso teria acontecer, mas eu tive esse exemplo que isso aconteceu. O exemplo para mim tem tudo na vida é fundamental. E a boa notícia é que a pessoa não fala do perfeito. Não é um case de perfeição para chegar a um estado bom com a linguagem educacional. Com muito engajamento, com muito trabalho, buscar acompanhamento, pensar, fazer um planejamento de busca orientada, ainda assim sim eu consigo mostrar. E isso é psicológico, quer dizer, elas podem ter dificuldade, elas enfrentar dificuldade, e tem que ser problemas, assim, claro, em relação à questão de tempo, porque é muito difícil lidar com alunos que podem chegar com nível de habilidade diferente, mas mesmo com esses problemas, eles percorreram atrás, vão garantir a todos os alunos, autoexpectativa, todos os alunos, nessa primeira a gente vai
fazer um trabalho para concluir. Acho que esse conjunto de características que a gente viu, tanto no que as escolas estão fazendo, como elas conseguem fazer isso, parece ser bastante replicável. Não como receita, porque muito que eles estão falando é muito novo. O difícil, o desafio que a gente tem é como te forma a liderança dessas escolas, como rede, constrói a direção certa, dá os insumos, os instrumentos, para que as pessoas possam ter a meta clara, ter os instrumentos para trabalhar essa meta, estimular isso no contexto da escola, conseguir engajar os profissionais da escola e os alunos nessa direção, usar os recursos da comunidade e valorizar aquilo que está dando certo. Se desse conjunto a gente fosse colocar isso nas políticas que já existem, nas formações, na carreira e tal, a gente consegue fazer isso crescer mais a mais. Então, esse foi um apanhado geral do estudo num vídeo, né? Acho que a gente vai entrar eu vou entrar em mais detalhes de alguns pontos, mas acho que o que é bem interessante assim, é que a gente conseguiu, e eu vou passar um pouquinho, a gente achou características em comum nas escolas que a gente visitou, escolas completamente diferentes, né? Vocês viram pelo vídeo, tem Acreúna, que é um município pequeno do centro-oeste de Goiás. Ao mesmo tempo você tem Foz do Iguaçu, que é fronteira no sul, e você tem Rio de Janeiro, que é uma grande capital, e a gente aprendeu coisas semelhantes. Lógico que acho que tem muito conceito em si, a gente não quis entrar muito no detalhe da prática, porque eu acho que aí depende muito do contexto e efetivamente de todas as condições que você tem para executar, e também do perfil dos professores da rede, da secretaria mesmo. Mas tem muita coisa interessante que eu acho que a gente pode pensar. Mas vou passar aqui um passo a passo e a gente vai discutindo. Primeiro, um dos grandes desafios de um estudo como esse é que critérios você vai usar, né? Acho que, primeiro, o que é baixo nível socioeconômico, e segundo, o que é uma escola de qualidade. E para usar critérios para chegar nessas duas questões, o que é baixo nível socioeconômico e o que é qualidade, a gente tem um limitador, que são as informações que a gente tem disponível, as avaliações que a gente faz no país, quer dizer, que dado que a gente tem para conseguir chegar aos melhores critérios, mas a gente não tem todas as informações do mundo, né? Então, como que a gente lida com isso? Então, a primeira questão, baixo nível socioeconômico. A gente, na Fundação, a gente acha super importante olhar essa questão, porque a gente acha, né, que todo aluno tem direito ao aprendizado, e muitas vezes a gente pode, sem querer, né, sem má intenção, achar que o aluno de baixa renda, de baixo nível socioeconômico, pode aprender menos, sendo que não. Acho que o que talvez você precise é pensar na promoção da equidade, por isso o nome do estudo mesmo. Você precisa se esforçar mais e buscar os mecanismos para que todos tenham as mesmas condições para obter um aprendizado adequado. E aí a gente já tinha feito algumas análises para o Globo, para o jornal o Globo, olhando essa questão de nível socioeconômico e desempenho. E aí a gente recortou, né, a gente foi para as bases de dados, né, quando a prova Brasil é aplicada, né, que é a grande avaliação nacional, que avalia português e matemática, diversos questionários são respondidos por diretores, por alunos, por professores. E no questionário dos alunos, os alunos respondem quantas televisões tem em casa, quantos banheiros tem na sua casa, tem rádio, tem empregado, não tem, e a partir desses indicadores você consegue chegar num indicador de nível socioeconômico. E a gente disse, a gente tem um questionário que permite a gente mapear nível socioeconômico, que é aplicado quando a prova Brasil é feita, a gente pode usar esse questionário, então vamos olhar, né, as escolas que têm alunos de mais baixo nível socioeconômico de acordo com essa metodologia. E aí a gente disse, vamos pegar as 25% que têm as menores pontuações nesses questionários. Quer dizer, se você pega, cada aluno tem uma pontuação individualmente, você vai adotando os critérios de bens, também de escolaridade dos pais, e aí você faz a média da escola, e a gente pegou as 25% de mais baixo nível socioeconômico. E aí o que a gente viu, né, a gente conseguiu fazer umas análises legais, teve uma repercussão bacana,
Mas aí a gente olhou e a gente só estava analisando, não é que a gente só estava analisando, mas grande parte das escolas selecionadas eram do Norte e Nordeste. E aí a gente viu, quando a gente une tudo no mesmo bolo, as que aparecem, as que atendem alunos de mais baixa renda, estão no Norte e Nordeste. E a gente acabou analisando pouco escolas de baixo nível socioeconômico do Sul e Sudeste. A gente teve uma análise super interessante, mas a gente não conseguiu discutir pobreza em todas as regiões do país. Aí a gente disse, tá, a gente quer olhar a pobreza no Ceará, a gente quer olhar a pobreza em Alagoas, mas a gente também quer entender como que uma escola do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, que atende alunos de baixo nível socioeconômico, faz bem. Então a gente precisa olhar nível socioeconômico por região, que foi um critério que a gente adicionou aqui. Na verdade, a gente adicionou vários critérios, desde garantir que o nível socioeconômico era efetivamente do ano corrente da Prova Brasil, porque uma coisa que a gente viu é que as escolas que estão fazendo bem tendem a atrair alunos independentemente do nível socioeconômico dele. Então, se uma escola está se destacando, talvez o nível socioeconômico dos alunos suba. E aí a gente adotou vários critérios para controlar que o nível socioeconômico de 2011 era efetivamente baixo, por região, e também buscou pegar não um dado só de um questionário e cruzar com todos os questionários que já foram aplicados, desde Enem ou em outras avaliações. Então, a ideia é, vamos olhar alunos de baixo nível socioeconômico que estão de mais baixo nível socioeconômico daquela região. Então, a gente fez um recorte para o Sul, um recorte para o Sudeste, um recorte para o Norte, para o Centro-Oeste e para o Nordeste. Então, para cada região teve esse critério. E aí agora chega a parte mais difícil. O que é bom desempenho? Uma discussão que aparece bastante em educação, né? Primeiro, se a Prova Brasil efetivamente mede qualidade e em outra instância, né, o indicador que é mais usado atualmente, se o IDEB é um indicador de qualidade. A gente sabe na Fundação, a gente tem estudado bastante indicadores que são indicadores que têm alguma limitação, né, e que muitas vezes até geram incentivos perversos, né, de escola só trabalhando português e matemática porque isso que é cobrado, enfim, tudo mais. Mas são os melhores indicadores relacionados à qualidade que a gente tem, embora a gente reconheça que é interessante mapear ciências, é interessante mapear habilidades não cognitivas. Então a gente parou e vamos olhar para as avaliações que tem no país. E a gente viu a melhor que tinha era a Prova Brasil. E aí como que a gente ia pegar os resultados da Prova Brasil e por que a gente considerou começar pelo olhar pela Prova Brasil interessante? Porque por mais que existem vários indicadores relacionados à qualidade da educação, que são importantes para dizer que uma escola ou um município está conseguindo garantir uma boa qualidade, não dá para pensar uma escola de qualidade, uma escola que não consiga garantir que os alunos dominem as competências básicas de português e matemática. A qualidade em educação passa pela garantia desses direitos, dessas competências mais básicas. Então é fundamental. Não dá para eu pegar uma escola que tem 20%, 15% dos alunos com domínio das habilidades esperadas em matemática e dizer que ela é uma escola boa. Eu tenho que partir desse critério. E aí, qual seria efetivamente o critério, como que a gente usaria a Prova Brasil? A gente pensou, né, muitos trabalhos, muitos estudos trabalham com uma média, né, a média foi acima de 200 e pouco, ou eu posso olhar a nota padronizada, que depois da origem para o IDEB foi acima de 6, foi acima de 7. Só que a média pode esconder problemas consideráveis que podem existir na escola ou na rede. Né? Então, às vezes a média é alta, mas muitos alunos podem não estar aprendendo mesmo a média sendo alta. Quer dizer, alunos com alto desempenho estão puxando a média para cima. Então, a gente tem que olhar um indicador de qualidade, um indicador da avaliação, mas não esquecendo da equidade. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente foi se deparar na literatura, tenho Todos pela Educação, que já trabalha com os resultados da Prova Brasil em níveis de proficiência, quer dizer, pega a escala da Prova Brasil, que não é simples, né? Que é uma escala que vai ali em torno de 0 a 500, e determina o que é uma pontuação adequada e o que não é uma pontuação adequada. Tem avaliações estaduais que também trabalham com esse conceito, a partir da escala SAEB, e aí destrinchando até num nível mais alto, que é alunos no nível insuficiente, alunos no básico, alunos no nível proficiente, alunos no adequado. Então, já tem algum tipo de consenso de que é importante a avaliação ter alguma interpretação pedagógica. Tem alguns trabalhos nesse sentido, caminhando nessa direção. E a gente disse, vamos trabalhar a gente vai precisar trabalhar com algum critério, e aí a gente foi pelo critério que é o Todos pela Educação, que vários especialistas trabalham, de uma pontuação que diz que o aprendizado é adequado. E aí, para quem conhece mais de perto
a escala SAEB, a gente está trabalhando no quinto ano com alunos que tiraram acima de 200 pontos em português. Demonstrou um aprendizado adequado ao quinto ano, e alunos que tiraram mais do que 225 pontos em matemática demonstraram uma pontuação adequada em matemática. Então, a gente foi para a avaliação e vamos olhar a pontuação que é esperada para um aluno de quinto ano. Qual que é o percentual de alunos que apresentou essa pontuação adequada? Quer dizer, quantos alunos que estão bem, estão caminhando como esperado. Mas, ao mesmo tempo, acho que vocês sabem melhor do que eu que não dá para classificar em esse aluno é bom, esse aluno é ruim. Acho que os alunos, a heterogeneidade dentro da sala de aula e entre os níveis de aprendizagem dos alunos é muito mais alto que isso. Então, a gente também disse, vamos classificar mais do que em 2 categorias, vamos olhar para 4 categorias e vamos pegar uma pontuação muito baixa, que a gente vai chamar de insuficiente, e dizer, a gente não quer quase ninguém lá. Porque o aluno que está no nível insuficiente, ele vai ter muita dificuldade de acompanhar os colegas dele, ele provavelmente não tem condições de estar numa sala de quinto ano. Um aluno que está no nível insuficiente e fez a prova Brasil do quinto ano, ele está muito abaixo, ele tem dificuldades até relacionadas à alfabetização. Então, esse aluno, a gente quer ter poucos desses alunos. É um problema que pode acontecer, mas uma escola que está fazendo bem, está conseguindo levar a maioria dos alunos para uma aprendizagem adequada. Então, relacionado a desempenho, o que a gente colocou é pelo menos 70% dos alunos no nível adequado e no máximo 5% no nível insuficiente. Em português e matemática. Que etapa avaliar? E aí a gente avaliou primeiramente só os anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto. E a gente tem a intenção de talvez agora aprofundar o estudo no sexto ao nono e quem sabe o ensino médio também. A gente começou pelos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro porque são a base. Acho que se você não consegue fazer bem nos anos iniciais do ensino fundamental, o problema vai se acumular nas outras etapas. E até por isso, pelo fato da educação ser um processo contínuo, é muito difícil você avaliar as etapas seguintes sem olhar para a etapa anterior. E o que a gente vê, se a gente olha os dados das avaliações, a gente sempre percebe, por exemplo, se compara a primeira etapa do ensino fundamental, anos iniciais, o resultado é melhor que os anos finais do ensino fundamental, que é melhor que o ensino médio. E se a gente comparasse com o ensino superior, o ensino médio é melhor que o ensino superior. Por que isso? Cada vez vai piorando. Porque as defasagens dos alunos... Educação é um processo contínuo. Se você não sabe multiplicação, você vai ter dificuldade em trigonometria. Se você não sabe trigonometria, você vai ter dificuldade em pensar um conceito em engenharia. Quer dizer, muitas habilidades são amarradas quando você pensa as competências que são necessárias em educação. E o que a gente vê, apesar de os anos iniciais do ensino fundamental terem melhores resultados, tem alguns problemas que vários alunos estão enfrentando que dificultam a aprendizagem nas etapas seguintes. E eu acho que como vai ser muito difícil fazer uma análise das duas etapas sem considerar os anos iniciais, a gente disse, vamos olhar com profundidade primeiramente os anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então a gente olhou para a prova Brasil, 70% no adequado, no máximo 5% no insuficiente, e aí a gente tem outro problema de críticas que aparecem bastante em relação à prova Brasil. Se os governos cobram por bons resultados nas avaliações externas, cobram por bons resultados na prova Brasil, bons resultados no IDEB, tem um incentivo para as escolas e para as redes sugerirem para alunos de mais baixo desempenho não irem fazer avaliação no dia. A gente não sabe o tamanho com que isso acontece, mas é uma possibilidade. Tem municípios aí adotando bonificação, colocando metas, tem a meta lá do governo de IDEB 6 até 2021 e tal. Quer dizer, tem uma cobrança da sociedade por melhores resultados nessas provas. Será que isso não pode gerar para algum gestor, para alguma escola, um incentivo de, poxa, esse aluno é tão fraco, eu vou falar, não precisa fazer a prova no dia não precisa. Acho que eu quero subir minha nota, puxa, tá difícil, percebi que as minhas práticas, percebi que, sei lá, os meus alunos não estão aprendendo tanto, acho que eu vou garantir aqui um melhor desempenho com aquele grupinho de 10 alunos que eu confio. Se debate muito isso. Eu não acredito que isso aconteça em grande proporção, mas é um olhar que a gente tem que ter. E aí a gente diz, como que a gente vai olhar isso? A gente pode ver o percentual de alunos da escola que efetivamente fez a prova. E aí a gente travou que a gente só ia considerar escolas que tiveram pelo menos 70% de participação na prova Brasil. Quer dizer, dos alunos matriculados no quinto ano do ensino fundamental, pelo menos 70% fizeram a prova em 2011. Outra coisa que é difícil quando a gente olha as bases de dados o município foi excepcional em 2007, depois caiu em 2009, depois subiu em 2011. Que coisa mais
por que aconteceu isso? E aí tem vários problemas de, às vezes é porque tem poucos alunos, às vezes teve mudança brusca no perfil dos alunos e tal. Não vamos correr o risco de, acho que tem que ter muita responsabilidade quando você faz um estudo pensando em apresentar boas práticas para a sociedade. Não vamos correr o risco de apresentar uma escola como um bom case, sendo que a gente não tem segurança da consistência e do trabalho, que os indicadores não são consistentes suficientemente para a gente acreditar que, com um alto grau de segurança, de que o resultado é positivo. Se tem alguma incerteza, a escola subiu, caiu, não, vamos olhar resultados consistentes, quer dizer, escolas que subiram de 2007 para 2009 e 2009 para 2011. Isso vai se mostrar bastante interessante na parte analítica, porque o que as escolas relataram quando a gente foi fazer a pesquisa de campo o mais difícil é fazer o primeiro avanço. De certa forma, você mostra uma direção de que é possível. Depois, o segundo avanço pode ser até maior, mas geralmente esse processo de uma melhora de 4 anos pareceu fazer muito sentido, a gente vai ver os dados de algumas escolas, de que realmente, primeiro, não acontece isso de uma avaliação para outra, todas as escolas melhorarem, quer dizer, grande parte dos alunos melhorarem de uma hora para outra. Geralmente tem um processo de, primeiro, se há uma política de rede, algumas escolas vão primeiro, depois as outras escolas vão, então parece ser interessante se olhar uma consistência num período maior do que 2 anos. E um IDEB mínimo de 6, que eu acho que não dá para a gente fugir da discussão que o Ministério da Educação está colocando, do IDEB eu acho que se a gente olha principalmente os dados mesmo, se debruça sobre o indicador, um IDEB 6 não é uma coisa também de outro mundo. Acho que eu tenho estudado bastante esse indicador e até de onde surgiu esse 6, da compatibilização com o PIB, não é um indicador super alto. Então a gente vamos trabalhar com esse indicador, eu acho que o MEC tem pautado ele e acho que uma escola de qualidade bateu a meta de que o governo está colocando para 2021 para o país. Então esses foram os critérios para chegar às escolas. Aqui já aparece 2 escolas, não sei se está dando para ver muito bem, eu vou falar um pouquinho dos resultados, mas quando a gente adotou esses critérios, quantas escolas a gente conseguiu encontrar? Primeiro, quantas a gente tinha, quantas eram possíveis, porque a gente não está falando de todas as escolas do país eram alvo desse estudo. Eram alvo desse estudo escolas que atendiam alunos de baixo nível socioeconômico. Então, uma escola pode não aparecer como um bom case nesse estudo, porque ela atende alunos de nível socioeconômico mais alto. E o foco era mapear escolas que atendem alunos de mais baixa renda. Então, a gente tem cerca de 50 mil, alguma coisa assim, de escolas dos anos iniciais do ensino fundamental que fazem a prova Brasil. Do nosso universo, fazendo aquele critério de as 25 mais pobres da região, quer dizer, que atendem alunos de mais baixa renda, a gente tinha um universo de cerca de 15 mil escolas que poderiam passar por aqueles critérios que a gente apresentou. 215 passaram, muito poucas. Se você pensa no Brasil inteiro, a gente tem 215 escolas que passaram naqueles critérios e que têm indicadores de qualidade em relação a alunos de baixo nível socioeconômico. E aí, quais escolas visitadas essas 215 e como fazer a visita de forma mais aprofundada? Porque a partir do momento que a gente descobriu, tem 215 escolas que passam por aqueles critérios que a gente colocou. A gente tinha 2 objetivos. Primeiro, a gente tem que aprofundar e entender qualitativamente o que as escolas têm diferente. E do ponto de vista quantitativo também, a gente tem que ter uma robustez do que é realmente comum. Então, a partir desse momento de seleção, a gente tinha 2 estudos, um estudo qualitativo e um estudo quantitativo. Como o qualitativo pode dar muita base para você fazer as perguntas certas, para você fazer os levantamentos, e mesmo na hora de olhar os dados secundários, fazer as análises corretas, a gente optou por fazer o estudo qualitativo antes, que é o estudo que eu vou apresentar aqui. E agora a gente está trabalhando em fechar, a partir dos dados secundários existentes, uma análise quantitativa. 215 escolas, a gente quer fazer um estudo qualitativo. Que escola que a gente vai? E um desafio em pesquisa, você nunca tem um orçamento infinito, Então, como escolher as escolas certas e como ter uma diversidade suficiente para poder dizer o que tem em comum essas escolas, o que a gente visitou, o que a gente encontrou no campo, é replicável, pode ser replicável para boa parte das escolas do país. O primeiro critério mais óbvio que a gente pensou a gente precisa ter escolas de regiões diferentes. A gente sabe que
uma escola do Nordeste é muito diferente de uma escola do Sul, que é muito diferente de uma escola do Centro-Oeste. Podem ter escolas semelhantes, mas se você pensa se você pensa num estereótipo, elas teoricamente deveriam ser um pouco diferentes. Se eu for pensar em diversidade de escolas rurais e escolas urbanas, elas também são consideravelmente diferentes. Então vamos tentar mapear também algum tipo de escola nesse contexto rural. E, como eu disse, quando a Prova Brasil é aplicada, vários questionários são aplicados. Então talvez a gente tenha muita informação disponível para pensar também uma diversidade. E aí a gente se debruçou sobre os questionários da Prova Brasil e viu, vamos pegar, dentro desses 215, características bem específicas. A gente viu, tinha uma escola que, para todas as questões do questionário relacionadas à comunidade, a comunidade está envolvida, participa de atividades, desde atividades festivas, desde envolvimento no trabalho com os alunos e tudo mais. A gente pegou uns 7 itens de participação da comunidade e disse, esse é um case interessante, vamos olhar. Aí uma outra escola disse que não fazia nenhum programa para a redução do abandono e para a redução da reprovação. E a gente viu, nossa, não precisa, né? Com alunos de baixo nível socioeconômico, vamos olhar. E a gente foi brincando assim com os dados das 215 escolas selecionadas para ter uma diversidade e ter, ao mesmo tempo, a diversidade relacionada aos dados dos questionários e essa diversidade regional. E a gente escolheu 6, 5, né, considerando uma em cada região do país. E aí teve uma região só que a gente teve 2 escolas, porque um case que apareceu, né, que já é um case mais famoso, que é o Sobral, mas ao mesmo tempo tinha um outro case muito interessante no Ceará, que era o de Pedra Branca. E a gente também queria muito a gente viu que tinha uma concentração de escolas em alguns lugares, então a gente está olhando, a gente está discutindo boas práticas de escolas, mas a gente não quer fugir da discussão de boas práticas de uma rede. E Pedra Branca, Sobral e Foz do Iguaçu parecia ter alguma coisa interessante ali. Então a gente disse, vamos olhar 3 cases mais relacionados a uma rede que conseguiu fazer bem com grande parte das escolas, com praticamente quase todos os alunos, e vamos olhar também para 3 escolas que estão num contexto não de políticas mais isoladas, podem ser casos de boas redes também, mas de redes que não conseguiram fazer bem com todo mundo ainda, e algumas escolas estão aparecendo primeiro, que aí foi uma escola de Acreúna, em Goiás, uma escola do Rio de Janeiro e uma escola de Palmas. Então a gente olhou essas 6 escolas. E aí, aqui, né, aqui na verdade é um infográfico com algumas informações delas e que ilustra um pouco um avanço, né? Aqui é bem uma análise quantitativa mesmo de quais são os resultados dessas escolas. Não dá para ver muito bem aqui, mas aquele patamar vermelho ali, se você olha aqueles primeiros quadradinhos vermelhos, quer dizer, menos de 10% dos alunos demonstraram aprendizado adequado na Prova Brasil, e aquela primeira sequência, o ano é 2007. E aí, em 2011, ali é cerca de 90% dos alunos com aprendizado adequado, nessa escola de Acreúna, Escola Municipal João Batista Filho. Um avanço absurdo, e grande parte das escolas conseguiram avanços como esse, que eu acho que mostra que, às vezes, talvez as escolas dão uma lição de que às vezes talvez a gente seja pouco ambicioso, né? Essa escola está com resultados muito negativos, não dá para conseguir um avanço. E muitas conseguiram, né? Se eu passar aqui para os outros exemplos, o cenário daquela escola de Palmas também, Municipal Beatriz Rodrigues Alves, também era super ruim em 2007. A de Pedra Branca no Ceará, também um cenário bem difícil. E a de Sobral já estava um pouquinho melhor em 2007, mas também não apresentava bons indicadores, quer dizer, avanços muito consideráveis, tanto do ponto de vista do resultado da Prova Brasil, em português e matemática, quanto como se a gente olhar o IDEB, que cruza também com os dados de aprovação. Quer dizer, avanços muito significativos em contextos muito diferentes, né? Então, falando um pouquinho das 6 escolas, a gente tem o CIEP Glauber Rocha, do Rio de Janeiro, que aí já é uma política específica do Rio, né, que são os CIEPs, mas uma escola gigantesca, né, pena que não dá para ver tão bem ali pelo infográfico, mas a gente também apresenta ali os números de alunos, tanto nos anos iniciais como nos anos finais. Então, por exemplo, você vê que a escola de Sobral tem alunos matriculados tanto nos anos iniciais como nos anos finais, quer dizer, o que é um desafio, não sei se é um desafio maior, mas
retrata uma complexidade da escola, que está atendendo 2 etapas com desafios completamente diferentes, uma etapa que tem um professor único, outra etapa que tem os professores especialistas, quer dizer, ao mesmo tempo você tem a escola de Pedra Branca, num município super isolado do Ceará, e que também conseguiu avanços consideráveis, quer dizer, tinha muita diversidade ali, e os resultados vieram. E aí chega... quer dizer, primeiro, como que a gente fez essa análise, e aí eu vou falar o que a gente encontrou em comum entre elas. A gente está indo, a gente quer mapear as escolas, então a gente tem que falar com quem efetivamente está trabalhando nessas escolas e está influenciando as políticas. Então a gente fez uma entrevista com o diretor da escola, fez uma entrevista com o coordenador pedagógico, com um trio de professores e fez um grupo focal com alunos. Então reuniu cerca de 10 alunos e conversou um pouco com ele. Também todas as escolas foram apresentadas inicialmente por um de seus alunos, porque eu acho que permitiu uma análise bem interessante de tentar entender essa escola na perspectiva de um aluno, que acho que aparece coisas bem diferentes de quando um professor ou um diretor conta. Falamos também, apesar de ser um case de escola, com o secretário de Educação do município, que a escola pertencia, para entender um pouquinho das práticas que aconteciam naquela escola e se era uma política só daquela escola ou da rede como um todo. E aí, a partir dessas análises, a gente cruzou as respostas, fez um levantamento, acho que discutimos muito e acho que a gente encontrou 8 pontos em comum entre elas que a gente vai discutir agora. A maioria desses pontos passaram no vídeo, Acho que eu vou tentar trazer mais alguns detalhes que a gente não colocou ali. Aqui, acho que em todos os slides eu vou trazer algumas aspas, Quando eu for discutir esses 8 pontos, eu vou trazer algumas aspas de pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa. Seja secretário, seja professor, seja diretor, A gente não está especificando ali, mas alguns relatos que apareceram na pesquisa qualitativa. A questão de ter uma meta apareceu muito forte em todas as 6 que a gente visitou. E aí difere muito, por isso que a gente entrou talvez num conceito mais amplo, difere muito o que é meta nessas 6 escolas. Mas muito tem que ter um objetivo claro e tem que ser relacionado ao aprendizado dos alunos. Então, alguns sim olharam de forma muito direta ao IDEB, alguns pensaram em, eu tenho que reduzir as taxas de abandono, de reprovação, mas muito esse olhar eu tenho um objetivo e no final das contas eu quero ter ideia se meus alunos estão aprendendo. Então aqui tem 2 aspas, um pouco nesse sentido. A primeira, uma ação importante foi deixar claro quais eram as metas a serem alcançadas. A educação no Brasil sempre foi muito subjetiva e nós aqui tentamos transformar a subjetividade em algo objetivo. Temos metas claras e todas elas são voltadas para a aprendizagem das crianças e é o nosso foco. E uma outra aspa de um coordenador pedagógico. Todo começo de ano, na semana pedagógica, os coordenadores e diretores trabalham com as metas de aprendizagem. Faz parte de um programa da escola que é o plano da ação da escola. A gente estipula planos de aprendizagem e vai trabalhar em cima. Tem muito de colocar, e eu acho que também de unir, acho que apareceu um pouco, de unir a escola em prol de um objetivo comum. E aí a gente vai discutir depois, quando a gente entrar no como fazer, que apareceu um pouco no vídeo, de que a gente está falando a meta é importante, mas a gente sabe pelo que a gente estudou já, tem casos de escolas que adotam metas e não conseguem avanços consideráveis. E a gente vai entrar nisso que tem muito o da implementação e não adianta trazer uma meta de cima para baixo, uma meta que não é legítima para o educador. O educador não acha o professor não acha que o IDEB representa a aprendizagem do aluno. Não adianta tentar empurrar uma meta de cima para baixo, mas é muito mais do que a meta em si, é o conceito de trazer a ideia de um objetivo e da garantia da aprendizagem dos alunos como algo fundamental. O segundo tópico é acompanhar de perto e continuamente o aprendizado dos alunos. Vou ler a fala do professor. Quando é feita uma avaliação, essas são corrigidas e comentadas em sala de aula. A gente analisa, fala com o aluno, procura saber qual é o motivo para resolver as dificuldades. O nosso trabalho é todo dia, é corpo a corpo, uma dedicação diária.
a gente fica com os alunos nas atividades extras, a nossa rotina é acompanhamento individual do professor e do aluno. O nosso foco de trabalho é em cima disso, dar suporte ao professor e ao aluno, se atentando ao que eles estão precisando. Essa é uma iniciativa bem interessante, porque eu também acho que é uma iniciativa que pode dar muito errado, se mal implementado. E aqui aparece muito em algumas escolas a questão de observação de sala de aula mesmo, frequentemente da equipe da secretaria, a conversa do técnico da secretaria com o diretor e professor para saber como estão as práticas. Muitas vezes os cadernos dos alunos são recolhidos, e tem toda uma estrutura para entender o que está acontecendo em sala de aula. E eu acho que o perigo disso é de o professor se sentir investigado e, de certa forma, olhar aquilo de uma forma negativa, de que só veio aqui para apontar meus defeitos. E o jeito que as escolas fazem não é isso. Primeiro, tem toda uma... A gente vai entrar no como fazer, na parte de uma comunicação que é muito importante para as ações serem efetivas, mas é um acompanhamento de... A secretaria está na escola, ou o diretor está fazendo esse acompanhamento mais próximo com os professores, de... A gente quer te ajudar a garantir a missão que é de todos aqui, fazer o aluno aprender. E eu acho que esse acompanhamento permite se você acompanha, você vai saber em fevereiro e em março os alunos que não estão aprendendo. Você não vai ter a discussão em outubro, novembro e dezembro de qual aluno vai ser reprovado ou não. É lógico que você pode ter alunos com baixa proficiência ainda no final do ano, mas se você identifica isso logo, talvez você vai saber as estratégias para tentar fazer com que esse aluno avance e chegue numa condição melhor no final do ano. Então é um problema, e eu acho que muitas vezes a questão da baixa proficiência do aluno só aparece no final do ano, e aí aparece forte a questão de reprovar ou não um aluno e problemas de progressão continuada, etc. Mas as escolas buscam acompanhar desde cedo para aí pensar as suas estratégias. E o terceiro ponto é nessa direção. Se você tem a meta, se você acompanha efetivamente como está a aprendizagem dos alunos, você pode, a partir disso, usar esses dados para embasar as ações pedagógicas. Então, 2 exemplos bem claros que apareceram no estudo primeiro, quando você pensa em reforço escolar dos alunos, o ideal é que não seja um reforço genérico. Se você sabe que grande parte dos alunos estão com problemas em multiplicação em 3 algarismos, o reforço escolar pode ser direcionado para esse problema. E se você acompanhou e você identificou quais são os problemas mais recorrentes, você consegue ter estratégias mais efetivas. Se você tem esse acompanhamento de como estão as práticas escolares, e aí você verifica que vários professores estão com dificuldades de ensinar determinado conteúdo. Quando você for pensar em uma formação continuada, vai ser focado nessa dificuldade que os professores estão tendo de conseguir garantir o aprendizado em determinada competência e determinada habilidade. Então tem muito isso de... Eu colho as informações para isso auxiliar o que eu vou fazer. Eu não posso pensar em uma formação continuada genérica, em uma formação continuada em... sei lá... gramática, verbos, sei lá. E os professores, os alunos estão indo bem em conjugações verbais. Quer dizer, ela tem que conversar efetivamente com onde eu preciso ou aprimorar ou a didática, ou mesmo entender, conversar com os professores, onde os alunos estão tendo dificuldade. E aí, para eu pensar em reforço escolar, pensar formação continuada, tem que conversar com as informações que eu tenho disponível. E o quarto ponto, fazer da escola um ambiente agradável e propício ao aprendizado. Aqui são 2, é o agradável e o propício. E com baixo nível... Falando de alunos de baixo nível socioeconômico, acho que essas 2 questões são fundamentais. Um aluno de baixo nível socioeconômico muitas vezes não tem um ambiente familiar mais favorável para estudar, pode ter um ambiente conturbado em casa, então ele precisa de um ambiente na escola agradável, que ele se sinta bem. Então acho que pensar em atividades extracurriculares, pensar em formas de que o aluno se sinta bem na escola é fundamental. Você não consegue, eu quero trabalhar português e matemática, então eu vou botar o menino para sentar lá e começar a fazer questão. Se o menino não se sente bem na escola, ele não vai sentar e ficar concentrado e fazer exercício de português e matemática. Você precisa de um ambiente agradável para o aluno. Não é tão simples assim. E propício. E aí o propício se esses alunos provavelmente têm muitas dificuldades fora do ambiente escolar, você não pode desconsiderar isso. E o que a gente viu que é uma prática que aparece muito são as equipes multidisciplinares. A existência de psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, para ver se o aluno está faltando muito e entender quais são os motivos.
Quer dizer, equipes que auxiliam e que lidam com os problemas que os alunos enfrentam, né? Então, se isso aparece de forma forte, a escola tem que estar preparada para lidar com essas dificuldades que os alunos enfrentam fora do ambiente escolar. E aí aqui começa o que no vídeo o Denis falou bastante do como fazer, que eu acho que talvez, se a gente olha para os 4 pontos que a gente listou aqui, não são práticas muito fora do que alguns estudos já mostraram, não são grandes novidades. Mas na questão da implementação, você pode fazer aquilo dar certo ou fazer dar errado. Eu gosto muito dessa primeira fala, vou ler para você, de uma professora. Antes de trabalhar nessa escola, eu lecionava em uma primeira série com 50 alunos. Tinha uma supervisora que vinha uma vez por mês, sentava no fundo da sala e só anotava o que eu fazia de errado. Não me falava o que eu fazia de errado, não me falava o que eu fazia de certo. Só passava depois para a Secretaria de Educação, que me chamava e falava: olha, você está fazendo isso errado. E não me diziam como eu tinha que fazer. Aí eu não quis ficar, falei: se assim for educação, eu não quero. Esse é um acompanhamento completamente errado. Quer dizer, eu vou sugerir, né, eu como um pesquisador digo para a CEDES o acompanhamento é importante, mas é um acompanhamento desse tipo? Não, de certa forma. A ideia do acompanhamento é a secretaria estar buscando mecanismos de dar um suporte, ajudar o professor nas suas escolhas, enfim, entender quais são os problemas de aprendizagem dos alunos. Numa lógica assim de a secretaria só querendo apontar os problemas, isso acaba não sendo produtivo. Então a ideia o que apareceu muito no estudo as secretarias, quando pensaram nas iniciativas, metas, muitas das CEDES, apesar de eu não querer entrar nesse ponto, tinham políticas de bonificação, que são muito polêmicas. Isso só é possível se você tem uma conversa se a secretaria está disposta a conversar com a escola e que isso é comprado efetivamente pela rede, né? Então, a comunicação, a política não ser de cima para baixo é fundamental para dar certo. Aí apareceu também bastante no vídeo essa questão, né? Respeitar a experiência do professor e apoiá-lo em seu trabalho, quer dizer, e aparece muito isso de, por exemplo, Pedra Branca, se fala muito de aqui a gente não chama nenhum professor de fora para dar formação continuada. Se tem um professor que é muito bom em ensinar determinado conteúdo, é ele que vai compartilhar com os outros colegas. Uma coisa que aparece muito no acompanhamento também tem um acompanhamento da equipe da secretaria, mas a pessoa da secretaria não fala diretamente só com o professor, fala na presença do diretor para respeitar a hierarquia da escola. Tem muitos pequenos gestos aí que mostram de que não é uma rede ou mesmo um diretor que está querendo adotar ideias dele e está jogando de cima para baixo. Tem muito um respeito e por mais que você tenha uma política que você acha que pode gerar alguma transformação, tem um conhecimento ali da sala de aula, das dificuldades que os alunos têm, que o professor tem, que talvez o diretor não tenha e que a secretaria não tenha. E eu acho que isso é fundamental. Enfrentar resistências com apoio de grupos comprometidos. Acho que a ideia apareceu muito assim no estudo eu pensei em desistir, tanto do diretor, ou mesmo quando a gente conversava com o secretário de educação ou pessoas da equipe da secretaria, porque algumas mudanças são difíceis. A ideia de acompanhamento cotidiano da secretaria, acho que em Pedra Branca também uma medida polêmica que aconteceu, que foi a nucleação de escolas, porque tinham escolas muito... Pedra Branca, um município com cerca de 40 mil habitantes no Ceará, tinha 100 escolas, porque tinha um monte de pequena escola, de microescola assim, nas áreas rurais, mas que não tinham condição de infraestrutura nenhuma e que para a secretaria acompanhar efetivamente essas escolas era inviável. Como que uma equipe enxuta da secretaria vai visitar 100 escolas? E aí eles optaram pela nucleação de escolas, que a ideia é você fecha várias escolas, fornece transporte escolar e aí você garante uma infraestrutura melhor ou não. Tem iniciativas que deram muito certo nesse sentido e iniciativas que deram muito errado. A gente vê muitas denúncias de transporte escolar feito de forma completamente insegura, inadequados e tudo mais, ou mesmo o transporte escolar não existe e tudo mais. E, ao mesmo tempo, é super difícil você implementar essa iniciativa, porque imagina uma comunidade que tem um filho estudando ali a 200 metros, você falar que ele vai estudar 1,5 km. O tipo de resistência que isso dá. Mas era a ação importante para você efetivamente conseguir garantir o acompanhamento da aprendizagem dos alunos e um estabelecimento de ensino efetivo.
Aquelas escolas, elas mostraram, a equipe da secretaria mostrou algumas fotos, que você nem podia chamar de escola, as condições eram muito precárias. Mas, ao mesmo tempo, para você conseguir puxar uma iniciativa dessa, você está praticamente comprando uma guerra com uma comunidade. Então, e aí tem que ter muita gente, uma equipe realmente comprometida, e se isso nascer de instâncias maiores, do prefeito e tal, é fundamental, porque não são fáceis e são muitas brigas que essas escolas tiveram que comprar. E no caso de Pedra Branca, a rede específica teve que comprar. E aqui o último ponto, né, acho que a escola faz parte de um todo maior, e não dá para desconsiderar isso, né? Então, a gente sabe que a Secretaria de Educação muitas vezes não tem a gestão de todos os recursos financeiros, a escola pode estar buscando fazer boas iniciativas, mas se não tem pais engajados, se a comunidade joga contra, né, acho que tem um depoimento de uma diretora que falava, todo dia ela chegava na escola e a escola estava pichada novamente, que acho que até aparece aqui. Como que você lida com esse problema, né? Então você não pode tentar, eu, escola, ou eu, secretário de educação, vou puxar tudo sozinho. Você precisa realmente entender que várias coisas influenciam para que os alunos efetivamente consigam ter aprendizagem boa. Eu acho que quando você consegue engajar todos, fazer um trabalho para engajar todas as pessoas que são importantes, eu acho que isso auxilia bastante. Eu só vou passar aqui rapidinho. Todos esses achados que eu mostrei na apresentação, a gente colocou num portal que a gente tem na Fundação Lehman, que é o QEDU, que mostra os dados da Prova Brasil e do Censo Escolar, e também para que os secretários, as pessoas que estivessem interessadas nesses bons cases, achassem esses bons cases facilmente. Então, o que a gente fez foi, a gente apresenta na página todos os pontos que eu estava apresentando aqui, e aí depois, para quem quiser saber mais das 215 escolas que passaram pelos critérios do estudo, elas estão espacializadas em um mapa e você consegue saber, eu quero saber só das escolas de Santa Catarina que passaram pelos critérios. E aí você vai no mapa e você vai conseguir saber quais são as características dela. Então, por exemplo, quero saber das 21 de São Paulo ou das 3 de Santa Catarina. E aí as 3 estão listadas aqui e eu posso clicar na escola e ter mais informações sobre essa escola que passou pelos critérios. Então, essa escola aqui, por exemplo, tem 73% dos alunos com aprendizado adequado em português, 76% em matemática. E aí você pode ter mais informações dessa escola, você consegue ter... Não é verdadeiro. Deixa eu ver aqui. O nome da escola eu acho que sim, Clube do Bolinha. Se alguém Coronel Freitas. Não sei se alguém é de Coronel de Freitas. É curioso realmente o nome da escola. Mas vamos pegar um nome menos curioso aqui só para olhar. Tem o jornalista Hermínio Mills e tem o professor Osni Paulino da Silva, que são nomes mais normais para vocês não acharem que o site é fake. Acho que eu também não esperava achar um clube do Bolinha como boa prática. Talvez tenha o clube da Luluzinha também como boa prática, para não ter nenhuma questão de gênero no estudo. Mas a ideia foi isso, acho que agora a gente está trabalhando para achar nas bases de dados o que tem em comum nas 215, né, que a gente mapeou 6 e entrou em mais profundidade, e a gente vai falar um pouquinho de... A gente está para fechar, a gente vai lançar esse estudo, a gente pode compartilhar também com o pessoal da Undime para passar para vocês, e tem aparecido coisas bem interessantes também. Mas o que é legal e o que chamou a atenção para a gente primeiro, essa questão da implementação é chave. Acho que você pode perder boas iniciativas se você não faz a implementação adequada. Essas escolas, que nem apareceu no vídeo, elas não fazem tudo de uma forma perfeita. Eu acho que tem muito potencial para melhorar. A gente não está falando de que uma escola consegue 70% dos alunos com aprendizado adequado. São escolas que fazem tudo certinho, elas lidam com muitos desafios, que são os mesmos desafios que a grande parte das escolas no Brasil enfrenta. E então acho que a gente tem muito a aprender, e eu acho que de certa forma abre uma luz de esperança de que é possível sim conseguir fazer bem com boa parte desses alunos. E aí acho que tem algumas questões específicas, né, que acho que depois a gente possa entrar no debate, mas que é bem interessante. As escolas lutam muito para conseguir recursos do governo federal. Acho que tem várias iniciativas você tem problema de plano de carreira, você tenta lidar com trazer o engajamento de outras formas, que aí aparece o bônus, que é uma medida polêmica, mas
não só o bônus também, mas desde a valorização do professor, ou mesmo programas de formação continuada, enfim, tem várias iniciativas interessantes que também a gente pode discutir mais na discussão, mas como plano geral foi isso, eu espero que ter contribuído um pouquinho. Obrigado.